Pessoal, bem-vindos a este áudio encontro. Meu nome é Yuri Rapikevski, sou antropólogo visual e pesquisador. Estou aqui para apresentar o podcast Trilhos Sonoros. Este é um debate sobre patrimônio cultural e memórias ferroviárias no sul do Brasil. Este podcast foi produzido por meio de aplicativos de comunicação virtual, com a responsabilidade de promover cultura em tempos de isolamento social, com segurança. #Fique em casa, mas fica ligado. Atenção, ouvintes, queria cumprimentá-los e aproveitar para pedir que nossos convidados se apresentem. Eu sou Hélio Bueno da Silveira, sou casado, sou natural de Cruz Alta e, assim, para complementar mais a minha identificação como ferroviário, eu devo dizer para ti que eu trabalhei 32 anos na ferrovia, 7 meses e 12 dias. Então, isso é o que eu posso falar de minha apresentação sobre a minha pessoa. Olá, eu sou a Paula Malman, sou de Porto Alegre, sou cientista social com mestrado em antropologia e tenho especialização em produção cultural. Trabalho nessa área e tenho formação paralela em teatro, atuo também. Sou integrante do Ponto de Cultura Ferrinho, responsável pela comunicação do ponto e integrante também da comissão da Rede Estadual dos Pontos de Cultura do Rio Grande do Sul. Olá, ouvintes. Moisés Porto, maquinista aposentado de Santa Maria, hoje morando em Cachoeirinha, ainda do Rio Grande do Sul, apaixonado por trens. Nasci numa família ferroviária também. Viajei nos trens de Maria Fumaça quando criança, depois eu tive que ser maquinista. Também fui da escola ferroviária em Santa Maria. Bons tempos aqueles. Olá aos ouvintes, meu nome é Guilhermo Gomes, sou doutorando em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um prazer estar discutindo os temas da memória e do patrimônio, assuntos que me interessam muito, principalmente pela minha pesquisa de mestrado, realizada sobre a memória coletiva do trabalho ferroviário na cidade de Pelotas, uma cidade média no sul do Rio Grande do Sul. Essa foi uma pesquisa também que compreende diferentes cidades da região, então creio que é um tema muito importante para ser discutido. Hoje, nosso tema de interesse é o patrimônio cultural e as memórias ferroviárias no sul do Brasil, apresentando iniciativas e pesquisas de preservação e valorização do patrimônio ferroviário em 4 cidades do Rio Grande do Sul: São Leopoldo, Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas. Assim, abordaremos as memórias de trabalho dos ferroviários aposentados e suas famílias, contemplando suas visões sobre o cenário de preservação e abandono observado em relação aos espaços da antiga ferrovia. A ferrovia no Brasil, então, foi idealizada pelo Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, e recebeu a concessão em 1852 da primeira ferrovia, que foi inaugurada em 30 de abril de 1854. Como tudo foi bem precário e isolado, mas até o final do século XIX essas concessões foram seguindo, tais como em São Paulo, atendendo a cafeicultores, mais tarde a Noroeste no Mato Grosso e aqui no Rio Grande do Sul, ligando Porto Alegre a Novo Hamburgo e São Leopoldo. No decorrer da aviação férrea do Rio Grande do Sul, fez crescer cidades em seu redor, atravessando o estado de leste a oeste. Mais tarde, com a unificação de todas, integraram então a Rede Ferroviária Federal S.A. Isso nos anos 1957. Desmembrando então em sua própria decadência, hoje ramais foram fechados, trens de passageiros extintos, prédios, estações e patrimônio sucateados e abandonados. Hoje, então, só saudades. E do ponto de vista de quem trabalhou, assim, se tu pudesse nos contar rapidamente como é que tu ingressou na ferrovia, se tu tinha uma outra relação dos teus familiares com a ferrovia
E eu sei que tu é maquinista, né? Então compartilha um pouco com nós, enfim, algumas lembranças sobre isso. Bah, meu amigo, trabalhar nos trens na ferrovia significava sim uma realização de um sonho. Meu pai foi ferroviário, fui criança nos trens de Maria Fumaça e admirando meu pai. Fui aluno do Centro de Formação Profissional. Este centro profissional, ele era ferroviário, né? Lá nos anos 70. Tive que ser maquinista depois, futuramente. E não foi fácil, porque tivemos concursos, provas, né? Tivemos que, obviamente, passar, estudar muito. O serviço público também era gratificante. Eu era maquinista dos trens de passageiros. A condução do trem, né, era bem diferente, que a condução de um cargueiro exigia-se cuidado nas partidas, nas paradas, além de ser um trem mais curto, a frenagem e a aceleração eram bem mais usadas e a velocidade maior ainda. Tinha de ser satisfatório ao cliente, ao passageiro. Havia competição, sim. Quem não queria ser o melhor, né? Já pós-privatização, os cargueiros já era mais para alguns plantadores de soja, que a gente dizia assim, mas se trabalhava com esmero, esperando dias melhores. É como a aposentadoria, por exemplo. Então, muito bom ouvir o Moisés, um prazer ouvi-lo, Moisés. Muito legal a tua fala. Me deixa pensando, né, várias questões enquanto pesquisador da ferrovia, né? Uma é essa proximidade, né, esse vínculo da população trabalhadora, né, da comunidade ferroviária com a sua profissão, né, que ia para muito além do trabalho, né? Então, desde esses espaços de formação, né, escolas ferroviárias, até o lazer, né, as relações de vizinhança, relações familiares que eram tramadas pelo trabalho, né? E também um pouco desse modelo que entra em crise, né, como tu está falando, né, desse processo de precarização, de abandono e tal, né? E nesses tempos de aposentadoria, também são tempos de atividades como essas que a gente está fazendo, né? De preservação dessa memória, né? De buscar a manutenção dessa memória coletiva, né? Que, portanto, não é só uma memória de trabalho, mas uma memória de uma comunidade de vida também, né? E como pesquisador, eu encontro diferentes estratégias, né? De ferroviários e ferroviárias e famílias, né? Para manter a sua memória. Desde a manutenção lá dos acervos pessoais, né, de um documento da rede ferroviária, de uma fotografia, né, de um envelope de salário, né, até projetos mais organizados, de exposições coletivas, né, de parcerias público-privadas, de projetos mais amplos, né, de ações na internet, né. Então, a comunidade ferroviária é muito interessada, né, na preservação da sua memória. E onde estão essas pessoas, né? No Rio Grande do Sul, onde eu situei mais a minha pesquisa, elas estão, por exemplo, em antigas vilas operárias, né, em bairros que foram originários de uma política empresarial. Né? Elas estão também profundamente vinculadas com esse patrimônio ferroviário. Né? Muitas vivem, como diz uma expressão de um pesquisador antropólogo chamado Lúcio Lorde, elas estão à beira dos trilhos, né? Porque muitas das casas das pessoas ainda vivem em profunda, mesmo nos tempos de aposentadoria, né? Como o Moisés comenta, que não são mais tempos de trabalho, estão em profunda conexão, né, com o modo de vida ferroviário, né? E, obviamente, também em profundo contato com o estado de abandono, né? Então, são essas formas de lembrar dessa crise, né, de manter lembranças sobre esse processo de precarização, é também uma forma de manter a memória e de dizer o quão importante é essa memória ferroviária, né? Dado que toda essa situação se dá de um drama nacional, na verdade, né? De uma política nacional de muitos anos, de longa duração, de investimento a uma modalidade só de transporte, né? Que é a modalidade rodoviária, tendo um país que tem uma capacidade fantástica, poderia ter tido, né? Se bem investido, de multimodalidades, né? Ferrovias, rodovias,
e o transporte hidroviário e por aí vai, né? Então o drama dessa população é um pouco esse drama também nacional. É assim, ó, para falar sobre a função da ferrovia, eu devo dizer assim o seguinte, que foi assim uma tristeza para os ferroviários e está sendo muito difícil da gente se comunicar com os ferroviários porque o ponto de partida era o trabalho, era a ferrovia, era o desenvolvimento do trabalho. Então agora está muito difícil porque depois da privatização da ferrovia aqui no Rio Grande do Sul, isso foi muito triste que a gente se vê o que está acontecendo aí. O próprio, assim, a união que havia dentro do sindicato também, está sendo muito difícil da gente comunicar, conversar sobre isso, o que foi a ferrovia. A ferrovia deixou uma lacuna muito grande da família ferroviária, porque ela não tinha a sua característica dela, não tinha para ter lucro e sim para beneficiar o funcionário. E vocês podem analisar a nossa situação, que nós temos a Vila dos Ferroviários. Eu, por exemplo, já recebi os papel como a certidão da propriedade, mas tem colegas aí que ainda não deu. O que é muito triste a gente ver a demolição que houve, o que deu aí, o patrimônio foi assim, ó, lapidado com essa pandemia que está havendo, e a própria administração do nosso país não deu muita importância a essa nossa situação, e só a única coisa que a gente conseguiu foi esse negócio da vila, que foi da regularização fundiária. Bom, o Grêmio Esportivo Ferrinho é um centro cultural localizado no Maitá, na zona norte de Porto Alegre, na Vila dos Ferroviários, que resistiu a esse processo de abandono, né, da malha ferroviária como um todo e também das agremiações populares fundadas pelos operários. No caso, a data da sua fundação é de 1963, então já tem uns bons anos. E até os anos 90, final dos anos 80, recebia um suporte da rede ferroviária, quando então há esse processo de abandono, de privatização. E o que acontece? O ferrinho ele conseguiu resistir bravamente, muito por conta da figura, né, do seu guardião do espaço, o senhor Hélio Bueno da Silveira. E nos anos 2000, por conta do movimento dos delegados de cultura da região, se solicita que tenha oficinas teatrais no bairro. E essa atividade começa em 2002, 2003, em 2005, a Nós Aqui Travês chega nesse espaço e abraça, né, o processo do local de reconhecimento, de revitalização, e começa então esse trabalho de mobilização da juventude, de pessoas interessadas em conhecer a linguagem teatral, em estar frequentando o espaço, né, trazendo vida, trazendo arte, né, trazendo a diversidade, né, de expressão cultural, para retomar, dar um novo fôlego para o espaço. Em seguida, a Lei Cultura Viva ela é oficializada, né, decretada, e começa a sua prática, né, de pontos de cultura, que são um reconhecimento de organizações da sociedade civil de base comunitária que já exercem atividades. Então, imediatamente que a gente conheceu essa lei, né, desse programa, o Cultura Viva, que foi que tornou-se lei, a gente, parceiros, né, do local ali que a gente frequentava, a gente imediatamente começou a estudar a possibilidade do ferrinho ser reconhecido e certificado como um ponto de cultura, né, reconhecendo a importância de que essa luta pela resistência, né, no espaço, enfim, tanto o espaço físico do lugar, né, e a necessidade de manutenção, quanto a questão do espaço simbólico, da relação com a comunidade, com a própria cidade. Que veio, assim, ó, dar um alicerce de informação e de coisa, foi o teatro, através do Aí Nós, que pôde mais ou menos dar uma alavanca na situação. A situação do ferrinho era outra, o espaço era outro, e aí a gente pôde mais ou menos. Aí, depois da sequência disso, a gente pôde fazer algum conhecimento através do Museu do Trem, que deu um outro suporte
para nós poder chegar ao que a gente está fazendo aqui. Pode ver o projeto que trouxe para cá, e agora com mais essa parceria que a gente conseguiu fazer o ponto de cultura, então isso aí veio dar uma outra visão. E com esse negócio de haver essa aproximação de discussão que a gente está fazendo, e com mais a possibilidade também que a sua pessoa também nos ajudou muito com as entrevistas e levar os assuntos da ferrovia ao conhecimento, principalmente do pessoal da faculdade. Então, isso veio dar uma outra visão, isso aí nós temos uma outra ação para fazer, nós temos conhecimento da agora como deve ser. E nesse trabalho todo que eu estou te relatando, a gente pôde fazer o tombamento desse prédio. Então, isso deu um outro alicerce, uma outra visão para a gente poder chegar a um determinado comum e falar e tudo. Então, esse projeto Ponto de Cultura, Grêmio Esportivo Ferrinho, ele nada mais é do que um reconhecimento, né, da participação, da presença da luta, né, tanto do seu Hélio ali, que é o guardião do espaço, quanto o reconhecimento desse local como um centro de memória para a cidade, um centro de memória que está na periferia, um centro de memória que, né, persiste por estar ali, trazendo então todo esse contexto histórico, né, e da presença dos moradores da vila, mas também aberto para que diferentes agentes culturais possam estar circulando no lugar e estar produzindo arte, cultura. Então, quando a gente concebe e planeja esse projeto cultural, né, que foi e está sendo realizado, nós já colocamos como finalidade principal a formação de um museu de base comunitária da memória ferroviária, né? E trabalhando também com narrativas dos agentes culturais que frequentam o lugar, com a história do próprio teatro, com a história da própria fotografia. E são iniciativas que a gente começou a implementar no ano passado, né? Em reuniões, em diálogo com o seu Hélio, retomando as oficinas, retomando a divulgação do lugar, e a gente vê o quão importante é, né, o ponto de cultura, realmente, assim, que essa noção do fazer cultural que chega na comunidade, que abre a possibilidade de troca com tantos moradores do bairro, mas também convida pessoas de fora para isso, é muito importante para movimentar e circular essa memória, para que justamente se possa ver essa transmissão entre gerações, em que se possa reconhecer o que aconteceu e, ao mesmo tempo, ressignificar, transformar os usos do lugar. E, enquanto artistas, né, fazedores de cultura, a gente percebe que há uma demanda da comunidade por acesso aos bens culturais como um todo, né? E muitas pessoas ali dos jovens em que no processo de divulgação do projeto e ida nas escolas que a gente fez, a gente percebeu que sempre é preciso estar sendo afirmado, né? Enquanto for necessário, assim, os centros de memória, os centros culturais periféricos, eles precisam estar sempre retomando, assim, o valor da sua identidade, a sua presença no lugar, porque nem sempre, né, se é transmitido nas escolas ou em casa que existe. Então, tinham muitos jovens que não conheciam, nunca tinham entrado. Então, o nosso papel ali, enquanto agentes culturais também, é estar convidando, né, essas novas gerações para estarem frequentando o lugar, para estar tendo essa interação, essa troca, essa criação também, né, de memórias e acredito que esse é o nosso principal trabalho, assim, a nossa principal missão. Muito bem, então, fechando esse primeiro bloco do nosso podcast Trilhos Sonoros, eu queria fazer alguns comentários sobre a fala dos nossos convidados, agradecê-los mais uma vez e dizer que é muito potente, né, ouvir essas falas por se pensar justamente nas várias facetas, né, imagens da ferrovia no Brasil e sobretudo no Rio Grande do Sul, né? Moisés, ao mobilizar um pouco sua trajetória, né? E esse histórico mesmo dos trens no Brasil, enquanto alguém que trabalhou
nesse sistema ferroviário e compartilhar com nós essas suas experiências é algo muito rico e é da onde a gente parte, né, para se pensar nas outras iniciativas de patrimonialização dessa memória ferroviária. É verdade, muito rico mesmo. E eu gostaria de ainda relembrando alguma coisa da rede ferroviária com relação às greves, a classe era bem unida. Lutamos por bons direitos aos ferroviários que temos até como a insalubridade, a periculosidade, horas extras, descanso de 10 horas, enfim, coisas que não tínhamos naquela época, né? Nosso sindicato, o Sindiferes, sempre foi atuante. Claro que, como tudo em política, às vezes alguns conchavos, e isso faz parte, né? Hoje mesmo, com o sistema contra, ainda é um sindicato forte e segue correndo a favor dos ferroviários. Para encerrar, eu sou saudosista, e como 99% dos aposentados dos ferroviários, mas posso dizer às novas gerações aí que não esqueçam do trem, de onde ele passou, procurem quem goste trabalhar na ferrovia, estudem sobre o seu passado, vamos apoiar aí o ferrinho, os museus, promovam políticas de preservação. Quem sabe o trem volta. Então, isso tudo que tu trazes, Moisés, né, em contribuição àquilo que também comentaram Guilhermo e Paulo é muito forte, né, que eu acho que é justamente isso, essa história de luta que atravessa todo o histórico da ferrovia e dos ferroviários, mas que se mantém no presente, né? Porque se falar da ferrovia é se falar também desse serviço público de qualidade, né? Da sua importância para o desenvolvimento do país, para o transporte, para a economia, né? E nesse sentido, eu queria agora pedir para o Guilhermo, né, enquanto pesquisador, a gente pensar no nível de Rio Grande do Sul, porque a Paola trouxe muita questão de um exemplo de um espaço ferroviário em Porto Alegre, né? Eu queria que tu trouxesse para nós um pouco outras iniciativas que tu tens conhecimento sobre isso, da valorização dessa memória ferroviária no Rio Grande do Sul. Eu venho pesquisando, escrevendo, né, em periódicos acadêmicos, apresentando em eventos, né, toda essa maneira de divulgar, né, que a academia brasileira tem como dado, né, eventos e publicações sobre esse tema desde 2015. Então, portanto, pesquiso esse tema há 5 anos, né. Sobre algumas iniciativas de memória. Então, a tua própria pesquisa, né, Yuri, fala um pouco sobre isso, no sentido de que mapeia essa população enquanto desejantes de memória. Que isso é um pouco o que a Paola disse, né, que ela reconhece um certo interesse, e é o que a gente diagnostica, né, nas nossas pesquisas, e o que o Moisés fala, né, bom, escutem o passado. O passado é importante, porque o passado foi constituidor de quem nós somos hoje, né? E a população ferroviária, né, como Moisés disse, são nostálgicos, né? Mas também são indignados, né, com esse estado de precarização das ferrovias. E essa indignação fundamenta uma série de ações, né? Desses projetos que eu conheço, alguns acadêmicos, como o Memorial da Estação Férrea, que nós estabelecemos um museu de rua, né, banners a partir dessas pesquisas, lá em Pelotas, né, de fotos, de narrativas, de documentos, estabelecemos um museu, um memorial de rua, composto por banners que circulassem, né, um vídeo etnográfico também, entrevistas, ensaios fotográficos, né, uma série de projetos de memória vinculados à academia. Mas os ferroviários também têm, a comunidade ferroviária também tem os seus projetos, né? E como tu bem comentou, né, Yuri, a gente encontra um patrimônio multifacetado.
nós encontramos projetos mais organizados, institucionalizados, como o Ferrinho, que a Paola contou um pouco para nós. Nós encontramos estações abandonadas, que também são patrimônio, porque a ruína também nos informa, né? A crise, o abandono também tem algo a dizer, né? Ou temos estações ocupadas por ferroviários, né? Que, como esses patrimônios foram abandonados, né? Tem pessoas que moram nas estações hoje, também é um outro uso do patrimônio, né? É um uso cotidiano, ordinário desse patrimônio, mas que também diz sobre o que é o cenário ferroviário hoje, né? E tem algo que eu já comentei, que são esses acervos, essas memórias, né? Essas narrativas, né? E que são não coisas, não resquícios de um passado, como disse o Moisés, né? Elas são hoje, elas informam hoje, né? Então, pessoas que contam a sua história, que mantêm por muitos anos um acervo de fotos, que falam, contam para os seus filhos, como o Moisés está contando para nós, né? Uma geração mais jovem, que estamos ouvindo ele, né? Essa transmissão também é importante, e ela também é patrimônio, né? Claro que, se a gente for pelos conceitos do patrimônio, é um patrimônio material, né, que a gente não consegue espacializar, objetificar, né, mas também é a memória, né. Então nós temos isso, nós temos diferentes iniciativas, né, no Rio Grande do Sul, multifacetadas, né. Lá em Pelotas eu decidi propor algumas coisas, né? Fizemos encontros dos ferroviários com gerações mais jovens, fomos em escolas, fomos em programas de rádio, fizemos exposições coletivas com os acervos desses ferroviários, né? Tu, Yuri, também fez coisas assim, como está na tua dissertação de mestrado, tu fala um pouco sobre isso, sobre esses projetos, né? Temos aqui em Porto Alegre o projeto do Totem, o Museu do Trem, que tu vai comentar um pouco mais adiante. Então, são diferentes os patrimônios, né? E diferentes escalas, né? De institucionalização. Mas a memória, até as ações na internet, por exemplo, né? Mas a memória vibra, a memória ferroviária vibra nesses resquícios também, né? E como antropólogo, eu estou atento a isso, né? Estou atento a essas margens, né? Muito bom, Guilhermo. Eu acho que a tua fala ela sintetiza algumas coisas, né, que foram tratadas por nós durante esse podcast. E eu acho que uma que é muito interessante é justamente isso, né? Que a memória e o patrimônio, ele não está atrelado simplesmente à questão das coisas, ou dos materiais, ou dessas construções antigas, ou dessas coleções, né? Mas ela está atrelada justamente à narrativa dessas pessoas que vivenciaram esse período, né? Que estão aí participando e se organizando para preservar essa memória e que elas não estão sozinhas. E isso é muito importante. Eu acho que parte do gesto sensível de pesquisadores, de agentes culturais, de artistas e de todos aqueles que se colocam como aliados dessa comunidade ferroviária, né? Uma responsabilidade conjunta em assegurar esse espaço para essa memória, né? E também ressignificá-la a partir das práticas presentes. Porque é isso, né? A título de Rio Grande do Sul, também é importante mencionar a presença do Museu do Trem enquanto instituição de memória, fundada em 1976, que já tem um histórico, né? E mais formalizado em se trabalhar com essa memória, sendo também um espaço sempre invocado pelos ferroviários como importante, porque naquele espaço, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar entre 2012 e 2014 como mediador cultural. Fui estagiário lá no período da minha graduação e foi muito rico, né? Tanto para conhecer um pouco sobre esses objetos, né? Essas fotografias, esses documentos que nos contam essa história, mas também ver que o espaço era
frequentado pelos ferroviários, e não só frequentado, né? Reivindicado como um espaço habitado, frequentado. Aí já na minha dissertação, no período da dissertação, entre 2016 e 2017, já não trabalhava mais no museu, mas ainda pesquisava a temática. Eu fui convidado pela antiga diretora, Lucélia Toro de Souza, a conduzir um projeto cultural, também produzido pelo Fundo de Apoio à Cultura do Rio Grande do Sul, Secretaria de Cultura, chamado A Tecnologia Resgatando a Memória Ferroviária no Rio Grande do Sul, que até foi a ocasião em que eu conheci o Moisés. Até, Moisés, se tu pudesse resgatar um pouquinho de como é que foi esse projeto e a tua participação nele, seria bacana, assim, para nós já irmos encaminhando para o final da nossa conversa. E ainda se nesse percurso, nessa sua trajetória de vida, nesse momento de aposentadoria, também participou de uma outra iniciativa de memória ferroviária? Ou é propositor de algum projeto? Como é que tu atua nesse sentido de divulgar a memória ferroviária no Rio Grande do Sul? É verdade, a gente se conheceu naquela época ali e foi muito gratificante participar daquele projeto, mas também juntamente com o seu Hélio e o Ricardo Reichach, que fazia parte da estação. Aquilo ali foi muito bom. A gente está fazendo parte do museu agora, né? A gente é peça do museu, né? A gente sempre brinca com isso aí, né? Nós somos parte do museu. Estamos velhos, mas estamos lá e estamos vivos ainda, né? Gostaria de relatar que desde 2018 eu faço parte da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que tem sede ali em Rio Negrinho, em Santa Catarina. Uma pena que devido à pandemia, assim, a gente tem essa coisa aí da Covid-19, a gente está um pouquinho afastado, mas esperamos que retomar trens de turismo, e esperamos que esse movimento cresça até aqui no Rio Grande do Sul, como já houve, né, esses últimos 2 anos, com trem ali na Ferrovia do Vinho, ali um trenzinho com Maria Fumaça e uma G12 também, uma diesel, e também o trem do Natal. E aí eu tenho usado as redes sociais, a minha rádio web e também o Face, alguma coisa assim, para falar, né, sobre a ferrovia e também sobre a BPF, né, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Mas, como bom saudosista, né, eu gostaria de visualizar assim, um futuro próximo, um retorno dos trens, mas infelizmente está muito difícil isso, né? Uma pena que nossos mandatários não têm ferrovias como meta de alavancar esse nosso continental Brasil. Lembro de um passageiro que andou 10 quilômetros a cavalo para pegar o trem lá no Ibirocai, interior do Alegrete, e hoje, sem trens. Lembro da dona Olga, uma passageira que eu parava o trem na frente da casa dela, lá no Chainé Flores, ou ela teria que caminhar 7 quilômetros para ir até a estação. Inclusive, trens cargueiros de carona a pessoas e em épocas de enchentes, pequenas vilas também ali, de turmas de ferroviários que desapareceram. Vilas essas tais como desapareceram do mapa, né? Como o Umbu, lá no Caciqui, Plano Alto, em Uruguaiana. Acho que com isso vamos, da minha parte aqui, né? Deixar um abraço aí pro Yuri, pra Paola, pro Guerreiro. Quem sabe aí a gente, depois de passar essas coisas todas ruins aí, a gente marca um café, uma visita lá no Ferrinho. Um abraço. Então, agradeço, Moisés, a tua última fala aqui no nosso podcast. Acho que sim, devemos reunirmos todos no Ferrinho quando passar todo esse contexto de pandemia do Covid-19. E agora já aproveito, peço para a representante do espaço, inclusive Paola, fazer sua última participação, trazer sua conclusão sobre essa conversa de hoje. E em seguida, Guilherme já também
pode fazer suas últimas considerações. Foi muito bacana estar conversando com vocês, trocando essa ideia aqui no espaço do podcast sobre o patrimônio ferroviário. Espero ter contribuído com essa discussão, trazendo um pouco da minha experiência como agente cultural do Ponto de Cultura Ferrinho. E deixo também o convite para que quem estiver nos ouvindo, que acompanhe as nossas atividades ali pelo Instagram, pelo canal do YouTube do Ponto. E também na esperança, né, de que quando for possível, voltar a arte da presença e dos encontros, que possamos estar frequentando lá o espaço e realizando atividades, articulações, debates ao vivo também presencialmente. Fica aqui então meu agradecimento, meu abraço a todos e seguimos aí nessa luta. Isso é que eu posso dizer do Grêmio Esportivo Ferrinho e agradecer aquelas pessoas que têm da faculdade, que têm nos ajudado de uma maneira ou de outra naquilo que pode. Gostei da frase do Moisés, né, dele dizer que é peça do museu e estar vivo. Eu acho que essa ideia é muito potente e ela sintetiza um pouco do que a gente discutiu aqui, né? Essa relação de proximidade entre a memória e o patrimônio, a importância da memória, né? E a memória não estar relegada unicamente ao passado, ela poder fundamentar projetos, né? Como esse que estamos realizando aqui. É essa memória, é essa vontade de ter memória e de participar ativamente da memória, como peça de um museu estando vivo, que é o que fundamenta efetivamente o patrimônio, né? Então, aquelas perguntas patrimônio para quem se respondem um pouco para isso, né? Se a nossa possibilidade das peças do museu estarem vivas nos múltiplos sentidos da palavra, né? Estarem ativas, estarem engajadas, estarem fomentarem outros projetos, mobilizarem outras gerações, né? Então acho que o patrimônio ferroviário tem muitas dessas possibilidades, tem muitas possibilidades aí, residem aí. E o nosso esforço enquanto pesquisadores, enquanto militantes, enquanto aliados dessas propostas, é de tornar cada vez mais vivas essas memórias. Então é isso, encerro assim, fazendo esse diálogo com Moisés, e agradeço Yuri, agradeço Paola, Moisés, por essa participação, por essa possibilidade de discutir esse tema. De verdade, foi um encontro muito bonito, muito potente. A gente trouxe muito conteúdo, muita história, muita cultura, né, para esse nosso encontro de hoje. E não coincidentemente, eu queria encerrar esse nosso episódio apresentando o projeto Trilhos Sonoros, que também é um projeto de educação musical lá de Canoas. Aí eu trago agora o Augusto para falar um pouquinho desse projeto e encerrarmos com a música interpretada pelo grupo Querência Amada, do Teixeirinha. Olá, eu sou Augusto Souto, coordenador do projeto Trilhos Sonoros. O projeto Trilhos Sonoros é um projeto de educação musical sociocomunitário desenvolvido na cidade de Canoas. Nós iniciamos nossas atividades no ano de 2011 e desde lá nós trabalhamos com o ensino de instrumentos musicais para crianças e adolescentes em permanente situação de vulnerabilidade social que residem nas periferias aqui de Canoas. Nós ensinamos, além do violino, ensinamos também a flauta doce, instrumentos como trompete, trombone, teclado, bateria, guitarra e outros instrumentos. Nós estamos apresentando a obra Querência Amada, é uma produção do projeto Trilhos Sonoros nesse tempo de isolamento social, e nós queremos compartilhar com vocês.